Olá, aqui é Ronaldo. Como o verão está se aproximando, e esse ano parece que vai ser muito quente, e a minha família é muito grande, cada um tem um ventilador, eu juntei essa sucata de ventilador que eu tenho, uns 8 mais ou menos, resolvi consertar e apresentar o resultado aqui no YouTube, mostrando o diagrama esquemático dele. Bom, aqui é o esquema elétrico de um ventilador de mesa comum, tá certo? Eu fiz esse esquema aqui para poder ficar mais claro, né? Eu tenho vários ventiladores desse quebrado e eu resolvi levantar o esquema e ver os defeitos que ele normalmente dá. Nesse caso de hoje, que eu estou fazendo um conserto desse mundial, esse esquema serve exatamente, é igualzinho do mundial. Então, o que acontece aqui? Isso aqui é a tomada de rede, tá? Aqui é a chave de velocidade, que fica no pé do ventilador. Isso aqui tudo é o motor. Aqui são as bobinas do motor. 4 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Aqui são as bobinas do capacitor, tá certo? Aqui é o capacitor. Isso aqui é um fusível térmico, né? A chave de velocidade e as cores básicas. Geralmente as cores sempre vêm iguais a essa aqui, né? Só no Arnon que é diferente. Ok? Então, na rede, um dos fios da rede vem direto para o fusível, tá? O fusível térmico. E do fusível vai direto para as bobinas e um lado do capacitor. Um dos lados da rede é esse fio preto fino, que ele entra aí no pé do ventilador e sai lá no cabeçote do motor, lá dentro do cabeçote. É esse fio preto fino que vai lá dentro das bobinas, passa pelo fusível, por isso que o fusível é difícil de você consertar isso, e volta nesse fio preto grosso e liga um do lado do capacitor. Esse aqui é um capacitor eletrolítico, mas ele é não polarizado, né? Qualquer lado não tem problema. Aqui mudar o lado do capacitor muda a rotação, né? Mas por enquanto é isso aí. Então você tem o motor, as bobinas do motor e a bobina do capacitor, ok? Você vê que tem um lado da rede, tá? Vai direto para essa bobina. O outro lado da rede vem para a chave de velocidade. É esse fio azul aí, o centro da chave. Tá? Vem para aqui. Então, a primeira velocidade é a 3, que é a velocidade alta. Você vê que por aqui, ele para completar o circuito vem daqui para aqui, acompanha aqui e pega essas 4 bobinas somente, tá? Quando muda a chave para o modo 2, o ponto 2, é a velocidade média, então ela vem daqui e pega essa bobina principal e mais 2 da velocidade média, ou seja, dá uma maior resistência e uma velocidade menor, tá ok? E a terceira, o ponto 3, né, o ponto 1, que é já o último da chave, é uma velocidade baixa e esse cabo vem por aqui e pega todas as bobinas, então maior resistência, menor velocidade. São os fios amarelo, alta velocidade, verde, velocidade média, e branco, baixa velocidade, que vai sair também lá no cabeçote. Tá? E o funcionamento dele é o seguinte: quando você liga, o capacitor carrega e junta a carga do capacitor com a da rede e dá o start, o motor parte. E ele mantendo, carregando, descarregando e mantendo, tá? Os defeitos mais básicos
né, com relação ao motor para, né, o fusível, geralmente é o fusível que parte, né? Se não for problema nos cabos, logicamente, né? Então, qual é o primeiro teste que você faz? Nos cabos, né? É o teste multímetro em um desses cabos aqui e mede daqui para cá para ver se não tem problema. Mede para cada chave para ver se não tem problema. É só ter continuidade, né? Tem que ter continuidade aqui para cada chave. Ter continuidade aqui, até aqui, até aqui, até aqui. Tem que estar todas as continuidades. Depois testa o fusível, tá? Que é muito simples. Se você pegar o multímetro, resistência zero, aquele que é o que apita, né? E bota um cabo aqui e outro aqui, né? Ele tem que apitar se tiver o fusível, é bom. Se o fusível estiver queimado, ele não vai apitar, né? Aí você testa nos dois lados, né, do capacitor. Aqui, dos dois lados do capacitor. Ok? Aqui a tomada. Um polo aqui na tomada e o outro aqui no preto na saída, né? Então o fusível não está queimado, né? Bom, continuando. Já falei dos contatos, né? E da fiação, tem que testar. E o primeiro defeito elétrico é o fusível, né? Queima por travamento do eixo, aquece, ele queima, porque é um fusível térmico, né? Mas, e ele é muito complicado, eu vou mostrar isso tudo na prática. Na verdade, eu vou mostrar isso eu fazendo lá no meu ventilador. Mas ele é muito complicado para você tirar ele dentro, embutido, todo enrolado, tá? Então, quando você é dono do ventilador, você pode fazer isso. Dá um curto no fusível, tá? Você vai pegar esse ponto aqui e curto-circuite o fusível através daquele fio preto que eu vou mostrar na prática, né? Esse fio vem para cá, chega aqui, eu faço um jump aqui, né? Mas não lá dentro do motor, por fora do motor. Eu vou mostrar como faz esse jump. No caso em que um dos meus estava com o fusível queimado, eu simplesmente cortei o espaguete branco ali na saída do motor, cortei o fio fino, o fio preto fino, e uni ao fio preto grosso do capacitor, que eu já tinha testado o capacitor, estava bom. E ligando junto com o fio preto do capacitor e indo lá para dentro do motor, então você bypassou o fusível. Mas isso fica por conta do freguês, né? Aqui eu fiz isso e está funcionando. Esse tipo aí quando o fusível está queimado. E aí ele toca aí muito tempo, porque eu acredito que não dá muito problema não, porque essa bobina tem um fio muito fino, mas é muito fino mesmo. Acho que ele rompe até antes antes do fusível, quando aquece demais. Então, até hoje eu não tive problema com isso. O segundo defeito, que é mais comum que as pessoas imaginam, é quando você liga o ventilador, ele não parte, né? Não parte diretamente, né? Por causa do capacitor. O comum é esse, o mais comum é esse, capacitor. Ficou fraco, porque ele é 3,5 microfarad, às vezes ele cansa, né? Com o tempo ele vai diminuindo essa capacitância, né? Quando diminui essa capacitância também ele não tem força para partir o motor. É uma coisa a se ver. No caso desse mundial, o capacitor está aí, ó, batendo na marca. Então, aí não tem problema com o capacitor. E o segundo defeito comum em relação a esse capacitor é que essa bobina daqui dele abre. Então, quando você vê, ligou o ventilador, ele está morto, não tem zoada nenhuma, não tem nada, geralmente fusível. Ou os problemas aqui que eu já falei. Você faz o jump e aí vê logo que é fusível. Faz logo o teste do jump, que eu vou mostrar na prática. E o segundo modo é que ele não parte,
mas fica com aquele ruídozinho de motor querendo partir, né? Aquela vibraçãozinha lenta. O que é isso? Essa bobina abre, ó. Quando essa bobina abre, ele quer partir, não tem essa ligação aqui, né? Abriu isso aqui, mas ele está ligado através da chave, tá vendo? Só que ele não tem o capacitor, nunca vai partir e vai ficar. Então, eu tenho uma outra dica, né? Quando você não tem uma bobina para trocar, ou você trocar uma bobina dessa é até mais caro do que o próprio ventilador. Aí eu vou mostrar na prática que você faz uma gambiarra, um jump, tá? Queimou aqui, aí você faz esse jump aqui, ó, tá? Na prática, né? Você fazendo esse jump aqui, elimina o 2 e o 3, tá? A velocidade 2 e 1, tá vendo? As mais baixas, a média e a baixa. Então, quando você faz esse jump aqui, você está usando essas 4 bobinas no lugar dessas 4, tá certo? E aí perde só as velocidades, fica só com a velocidade alta. E, ao meu ver, é melhor do que você não ter o ventilador, né? Ou comprar uma bobina nova, ou comprar um ventilador novo. Olhando bem o diagrama, a gente pode ver que é só, no meu caso, né? Em um dos ventiladores daqui, foi só juntar o vermelho do capacitor diretamente ao branco, né? Você corta o capacitor lá e une o vermelho ao branco. Pronto. Bypassou a bobina do capacitor. Foi o caso desse ventilador aqui. Eu liguei, cortei o fio vermelho, cortei o fio branco e liguei um no outro. Pronto. Fechei o bypass e eliminei a bobina do capacitor. E ele voltou a funcionar normalmente. Ainda temos a situação onde a bobina de média e baixa velocidade, uma delas duas também rompe, que é um caso de um desses meus também, que é esse que está na bancada. Então, mas aí no caso é só unir, né, o verde e o amarelo, né, e aí faz um bypass direto da bobina que está com defeito. Ele funciona do mesmo jeito. Foi o caso desse Mundial, né? Uma vez que eu testei o fusível, estava funcionando, a bobina do capacitor estava funcionando, tá dando continuidade, e uma das duas bobinas, que foi a bobina de baixa, deu problema, estava aberta, e eu juntei um fio amarelo com verde, bypassei a bobina, e ele voltou a funcionar normalmente. É importante frisar que é o que eu fiz com os meus ventiladores, né? Eu tenho vários aqui, a família é grande, cada um tem um ventilador, e eu tenho aí na base uns 8 ventiladores em casa, e resolvi consertar. Mas aí cada um analisa direitinho se vale ou não a pena consertar, né? Investir nesse conserto. Que na realidade material quase não tem nenhum. Para mim valeu a pena. Eu só comprei aí para consertar 5 ventiladores dos 8 que eu tinha aqui na sucata. Eu só comprei 1 ou 2 capacitores novos e mais nada. Também tem aqueles casos bastante simples, como o eixo que está cheio de sujeira, de cabelo, que basta desmontar, fazer uma limpeza, passar um WD, volta tudo normal. Entendeu? Ok, então, por enquanto é só e obrigado por vocês assistirem.